Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Gustavo e agora a gente vai dar continuidade à nossa aula de ligações químicas. Então, vamos começar então a falar sobre as ligações químicas de fato. A primeira sobre a qual nós vamos estudar é a ligação iônica, que se trata da interação eletrostática entre íons com cargas elétricas opostas. Nós sabemos que cargas positivas são atraídas por cargas negativas e cargas negativas são atraídas por cargas positivas. Então, os cátions, que são íons de carga positiva, atraem-se por ânions, que são íons de carga negativa. A interação entre ambos é chamada de ligação iônica. E é válido ressaltar que a ligação iônica aparece comumente quando se tem um metal ligado a um elemento não metálico. Por exemplo, quando o sódio se liga ao cloro, ambos estabelecem uma ligação iônica, porque é um metal junto com um elemento não metálico. E como os íons são formados? Bom, os cátions são íons de carga positiva, portanto, para que eles adquiram essa carga positiva, os átomos precisam perder um ou mais elétrons. Já para a formação dos ânions, que são íons de carga negativa, os átomos precisam ganhar um ou mais elétrons. Então, enquanto um átomo perde um elétron, o outro ganha um elétron. E no momento em que há essa transferência de elétrons, as cargas dos íons já são definidas, um se torna positivo, o outro negativo, e eles se atraem constituindo a ligação iônica. Neste caso, nós temos um átomo de sódio e um átomo de cloro que se transformaram, respectivamente, em um cátion sódio, representado pelo símbolo do sódio com o sinal de mais, e um ânion cloreto, que é representado pelo símbolo do cloro, Cl, e com o sinal de menos. Aqui nós temos no sódio apenas um sinal de mais, significa mais, um mais, porque ele perdeu um elétron, e no cloreto nós temos um menos, porque ele ganhou um elétron. Mas como a gente pode saber qual elemento perde elétrons e qual elemento ganha elétrons? A gente sabe que os elementos metálicos possuem energias de ionização suficientemente baixas para que eles possam formar cátions monoatômicos. E geralmente os elementos não metálicos tendem a receber e acomodar os elétrons em suas camadas de valência, tornando-se ânions monoatômicos. Então aqui nós temos elementos metálicos, eles têm energias de ionização baixas, o que favorece a doação de elétrons, né? Facilita a perda de elétrons por esses elementos, enquanto os elementos não metálicos, eles acomodam melhor os elétrons, portanto, eles podem recebê-los, eles têm essa alta afinidade eletrônica. Então, metais do grupo 1, ou da família 1A, possuem um elétron de valência e eles tendem a perder um elétron. Então, por exemplo, o lítio, ele tende, quando ele se forma um íon monoatômico, ele tende a se transformar num cátion, Li+, e perder um elétron. Já os metais do grupo 2 possuem dois elétrons de valência e tendem a perder esses dois elétrons. Então, por exemplo, o magnésio se torna o íon Mg2+, mais dois elétrons. Os metais do grupo 13 possuem 3 elétrons de valência e tendem a perder esses 3 elétrons. Então, o alumínio, por exemplo, ele forma o cátion Al3+, e libera 3 elétrons. Agora, os não metais do grupo 15, eles possuem 5 elétrons de valência e, portanto, tendem a receber 3 elétrons. Então, o nitrogênio, ele recebe 3 elétrons para formar o ânion nitrito, que é N3-. Os não metais do grupo 16 possuem 6 elétrons de valência e tendem a ganhar 2 elétrons. Então, o oxigênio, por exemplo, ganha 2 elétrons e forma esse ânion de oxigênio, O2-. E os metais do grupo 17, ou da família 7A, possuem 7 elétrons de valência e tendem a receber um elétron. Então, por exemplo, o bromo, ele recebe um elétron formando o íon brometo. E eu mencionei anteriormente que os átomos podem formar íons monoatômicos. Isso significa que esses íons são constituídos por apenas um núcleo, apenas um átomo. Entretanto, também existem inúmeros íons chamados poliatômicos ou polinucleares, que são um conjunto de átomos eletricamente carregados. Então, a gente tem átomos que ligam entre si através da ligação covalente, que será estudada logo a seguir, e esse conjunto formado pela junção desses átomos possui uma carga elétrica total. Então, como exemplo,
nós temos tanto cátions quanto ânions. Então, nós temos átomos ligados entre si, eles formam um conjunto e todo esse conjunto possui uma carga. Então, essas substâncias formadas por íons são chamadas de substâncias iônicas, são compostos iônicos. E suas unidades fundamentais são os íons, que interagem entre si através da ligação iônica. E um composto iônico é constituído por um conjunto de cátions e ânions empacotados num arranjo regular. Algumas características desses compostos são as elevadas temperaturas de fusão e ebulição, eles são quebradiços e as soluções aquosas desses compostos são boas condutoras de corrente elétrica. Um detalhe muito importante sobre a ligação iônica é que ela não possui caráter direcional. Então, ela não é estabelecida exclusivamente entre um cátion e um ânion. Por ser uma ligação fundamentada na interação eletrostática, por exemplo, este cátion aqui, ele vai interagir com todos os ânions que estão à sua volta. E esse ânion aqui de verde, ele interage com todos os cátions que estão à sua volta. Portanto, essa ligação não tem caráter direcional. E como a gente pode simbolizar um composto iônico? A fórmula de um composto iônico representa a proporção expressa pelos menores números inteiros de cátions e ânions que os compõem, de forma que o composto seja eletricamente neutro. Então, a gente deve utilizar uma fórmula que nos forneça a proporção existente entre cátions e ânions, e essa proporção deve ser dada pelos menores números inteiros possíveis. Então, vamos ver um exemplo aqui. A gente quer formar um composto iônico constituído pelos íons alumínio, Al3+, e fluoreto, F-. Se a carga do alumínio é 3+, ou seja, ele perdeu 3 elétrons, para que essa carga seja neutralizada, necessitamos de 3 cargas negativas, que vão ser providas por 3 ânions fluoreto. Assim, a fórmula do composto iônico, formada por esses dois íons, é AlF3, porque para cada um íon alumínio, eu preciso de 3 fluoretos para que a carga elétrica seja neutralizada. É válido lembrar que, ao escrever as fórmulas dos compostos iônicos, o cátion vem primeiro, em seguida vem o ânion. Além disso, as cargas dos íons são omitidas e os números subscritos à direita, que são esses números aqui, esses números que estão subscritos à direita de cada elemento são chamados de índices, e eles indicam a proporção entre os átomos dos cátions e dos ânions. Lembrando que o número 1 ele é sempre omitido. Então, aqui, do lado do alumínio, nós não temos nenhum número escrito, mas é como se tivesse um 1 aqui. Então, para cada 1 cátion alumínio, nós temos 3 íons, 3 ânions fluoreto. Outra maneira de se determinar a fórmula de um composto iônico é da seguinte maneira. Nós podemos simplesmente trocar as cargas dos íons pelos seus índices, conforme mostrado no exemplo genérico abaixo. A gente tem um cátion com carga X+, e um ânion com carga Y-. Para nós determinarmos a fórmula do composto iônico formado por esses dois íons, basta que nós coloquemos a carga do cátion como índice do ânion e a carga do ânion como índice do cátion, obtendo assim o composto genérico de fórmula CYAX. Então, esse X virou o índice do ânion e esse Y virou índice do cátion. Vamos fazer uns exemplos para a gente fixar isso. Forme compostos iônicos com os átomos e os íons fornecidos. Então, aqui nós temos o número 1. A gente tem que formar um composto iônico de lítio e flúor. Aqui não foi fornecida a carga de cada átomo. Então, a gente precisa consultar a tabela periódica e predizer quais são as respectivas cargas dos íons monoatômicos do elemento lítio e do elemento flúor. E olhando na tabela, a gente vê que o lítio se encontra no grupo 1, ou na família 1A, e ele é um metal alcalino. E como a gente bem sabe, os elementos metálicos do grupo 1 possuem um elétron na sua camada de valência e tendem a perdê-lo, formando um cátion com carga +1. Já o flúor, ele se encontra no grupo 17 ou na família 7A. Então, ele é um halogênio e possui 7 elétrons na sua camada de valência. Então, ele tende a receber um elétron, formando um ânion com carga 1-. Então, sabendo que a gente tem os íons Li+ e F-, a gente vê que ambos se combinam na proporção de 1:1, e
para que as suas cargas sejam neutralizadas. Então, a fórmula desse composto iônico é LiF. Já no número 2, nós temos dois íons poliatômicos, o amônio e o sulfato. Suas cargas são +1 e 2-. Então, para nós determinarmos a fórmula do composto iônico formado por esses íons, basta que nós coloquemos a carga do amônio como índice do sulfato e a carga do sulfato como índice do amônio, de modo que ambos se combinem na proporção adequada para que suas cargas sejam neutralizadas. Porém, como fazemos quando se fala em íons poliatômicos? Se necessitamos de 2 cátions amônio para neutralizar um ânion sulfato, devemos apenas colocar o íon amônio entre parênteses, seguido do índice 2. Então, a fórmula do composto iônico é NH4,2SO4. Como o índice do sulfato é 1, a gente não precisa colocar o sulfato entre parênteses. Então, essa é a fórmula para esse composto iônico. Então, em íons poliatômicos, quando a gente precisa colocar um índice maior que 1, esses íons poliatômicos precisam ficar entre parênteses. Já no 3, nós temos um cátion monoatômico e um íon poliatômico. O alumínio, que é o L3+, e o sulfato, SO4 2-. Suas cargas são, respectivamente, 3+ e 2-. Então, para nós determinarmos a fórmula do composto iônico formado por esses dois íons, basta que nós coloquemos a carga do alumínio como índice do sulfato e a carga do sulfato como índice do alumínio, de modo que ambos combinem na proporção adequada para que suas cargas sejam neutralizadas. Porém, como fazemos quando se tem íons poliatômicos? Da mesma maneira que o exemplo anterior, a gente deve colocar apenas o íon sulfato entre parênteses, seguido do índice 3. Então, a fórmula desse composto iônico é Al2SO4 3. E por fim, esse último exemplo, que aqui a gente tem dois íons, o magnésio e o oxigênio. Suas cargas são, respectivamente, 2+ e 2-. Então, sabendo-se que nós temos os íons Mg2+ e O2-, para determinar a fórmula desse composto, basta que a gente coloque a carga do magnésio como índice do oxigênio e a carga do oxigênio como índice do magnésio. Nós trocamos, de modo que esses dois íons se combinem na proporção adequada para que suas cargas sejam neutralizadas. Então, a gente vê que ambos se combinam na proporção de 2:2. Nós obteríamos um composto com essa fórmula aqui, ó, Mg2O2, certo? Mas vocês se lembram de que na fórmula, para expressar a fórmula de um composto iônico, a gente deve expressar a proporção entre os elementos através dos menores números inteiros possíveis? Se a gente diz que a proporção de magnésio e oxigênio é de 2:2, é a mesma coisa que a gente dizer que essa proporção é de 1:1. Então, quando a gente representa dessa maneira aqui, Mg2O2, a gente não está usando os menores números inteiros possíveis para indicar a proporção entre esses dois elementos. O mais correto é escrever a fórmula do composto sendo MgO, na proporção de 1:1, em que eu utilizo o menor número inteiro possível para expressar essa proporção, que eu tenho um oxigênio para cada magnésio. Os compostos iônicos também podem ser representados pela fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica, que consiste na representação da camada de valência de cada átomo que constitui a substância. Então, aqui, por exemplo, o NaCl, que é formado pelo cátion sódio, Na+, e pelo ânion cloreto, Cl-. Então, aqui a gente representa a camada de valência de cada um desses íons. No caso, como o átomo de sódio, o átomo neutro de sódio, perde o único elétron que ele tinha na camada de valência, a gente não representa nenhum elétron em volta do sódio. Enquanto no cloreto, a gente tem o quê? 8 elétrons ao seu redor. E ele possui uma carga total negativa. O mesmo ocorre com esse exemplo aqui do MgO, óxido de magnésio. Ele é formado pelo cátion Mg2+, e pelo ânion O2-, sendo que na camada de valência do Mg2+, nós não temos nenhum elétron, porque os 2 elétrons que o magnésio tinha foram perdidos para que ele formasse esse cátion, enquanto
o oxigênio recebeu esses 2 elétrons, ganhando uma carga negativa igual a 2-. Então, ele também tem um total de 8 elétrons na sua camada de valência. Bom, gente, então essa foi a segunda parte da aula de ligações químicas e na próxima nós vamos falar um pouquinho da ligação covalente. Então, até a próxima!